Prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, nossos votos de muita paz a todos. Rogamos a Jesus, o benfeitor da humanidade, o amigo inseparável de nossas vidas, que durante esses poucos minutos em que aqui estivermos reunidos em sua casa, sejamos nós envoltos em sua paz. Muito boa tarde, que sejamos protegidos pela mão do Criador, porque as promessas que estão chegando, os avisos são meio que tenebrosos, mas não tenhamos medo, tenhamos fé. Hoje o tema que nós trazemos para nossas reflexões é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, e nós vamos nos debruçar em cima do subtítulo, A Porta Estreita. Sabemos nós que Jesus, ao longo dos seus 3 anos de pregação, sempre usou a figura da natureza ou algo mais próximo possível da humanidade para que aqueles que o assistiam pudessem entender um pouco mais, porque não tinham a capacidade de entender aquilo que Cristo estava falando. Então ele pegava o exemplo da figueira seca, pegava o exemplo da porta estreita, para trazer um ensinamento dizendo o que ele estava tentando nos ensinar. E aí Kardec vai lá no Evangelho de Mateus, porque sabemos nós também que o Cristo Jesus não escreveu uma linha sequer. Foram todas as mensagens que temos dos evangelistas Mateus, Marcos, João e Lucas. E hoje nós vamos trazer então uma que Kardec extrai do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 13 e 14, que nos fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram, ou seja, muitos são os que entram pela porta larga, pela porta espaçosa. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Vamos aqui tentar extrair o espírito da letra, porque se nós ficarmos parados a analisarmos somente a letra fria, nós vamos imaginar que Jesus está dizendo que nós não conseguiremos passar porque não temos condições, porque a porta é estreita e que nós invariavelmente ao longo das nossas existências procuramos sempre a porta larga. Alguns erroneamente vão dizer, então vamos fazer um regime para passar a porta estreita, porque aí podemos nos esbaldar na alimentação. Não era essa sinceramente, obviamente. Jesus estava dizendo que requer de cada um de nós um esforço incondicional, inaudito, um hercúleo esforço, para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades que impedem que nós passemos pela porta estreita, que é a porta da redenção. Porque a porta mais larga, que conduz ao espaço mais amplo, é mais fácil. É o mundo que nos conduz, são as ofertas do mundo material que nos seduzem, fazendo com que nós desviemos do caminho reto, que nos conduz à porta estreita. Mais adiante, extraído do Evangelho de Lucas, e pasmem, Lucas, alguns já sabem, Lucas foi o único evangelista que não conheceu Jesus. O que ele sabe do Cristo, ele colheu de Paulo, que também não conheceu Jesus, mas através do convívio com os outros evangelistas, os outros apóstolos, conheceu muito da personalidade do Cristo. E Lucas o acompanhou durante todo o período em que esteve encarcerado em Roma, antes de ser decapitado. E durante esse período, ele saía das visitas que fazia a Paulo e ia visitar a Mãe Mãe Santíssima. E ela, sim, trazia a ele todas as informações, as dúvidas, tirava, porque ela é mãe, e mãe, melhor do que ninguém, conhece seu filho. E ela, então, transfere a ele uma passagem que ela mesma presenciara, dizendo que, e Lucas escreve dizendo: tendo-lhe alguém feito essa pergunta para o Cristo: Senhor, depois de ouvir sobre a porta estreita das dificuldades, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando
pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde veio, não sei de onde sois. Vós voltareis a falar: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. E ele retornará dizendo: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Quem será? Algumas perguntas que cabem para que nós extraiamos o espírito da letra. Quem será o Senhor, o pai de família, que está do lado de cá ou do lado de lá da porta que nós estamos tentando entrar? Durante milênios, desses 2025 anos, depois da passagem do Cristo aqui pela terra, nós já viajamos nesse tempo, e muitos de nós talvez estivéssemos lá à época. Fomos até uns que atiraram pedra nele, não sei. Só sei que muitos jovens somos nessa nossa experiência da doutrina espírita, porque afinal de contas a doutrina espírita fez 168 anos em abril. 168 anos é um piscar de olhos na imortalidade. Quem será então esse pai de família? Jesus está dizendo que é o pai de família, e quem é o pai maior? É Deus. Aí nós podemos pensar: mas então Deus é punitivo? Deus está impedindo que um filho seu adentre ao mesmo espaço ou ultrapasse a uma porta estreita que é desafiadora, para que pudesse se deleitar no paraíso, digamos assim? Será que nós ainda, durante esses milênios e milênios que nós corremos atrás das verdades, ainda estaremos aprisionados à letra e não à mensagem? Será que esquecemos que a interpretação literal de cada texto faz com que muitos se enganem a respeito dos desígnios do Criador, atribuindo a Ele uma forma de castigar todo aquele que descumprir a sua lei? E aí Allan Kardec, no alto da sua inteligência, na pergunta 621, pergunta aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? A resposta eu vou falar daqui a pouco, todos nós sabemos. Mas dentro dessa pergunta cabe uma reflexão. Será que Deus está preocupado em fiscalizar os nossos atos diminutos? Se nós pensarmos que o censo hoje nos diz que estamos encarnados na Terra em torno de 7,5 bilhões a 8 bilhões de seres encarnados, e que Joana de Ângeles, falando a Divaldo, diz que do lado de lá, na erradicidade, para cada espírito encarnado, cerca de 3 desencarnados estão aguardando a fila. Então podemos dizer que tem em torno de 23 a 24 bilhões de espíritos querendo que nós nos ocupemos o espaço para que eles venham encarnar. Será que Deus está preocupado no detalhe? Ou Ele está deixando o nosso livre-arbítrio? Porque a resposta da pergunta 621 está escrita na nossa consciência. Todos nós que temos pleno equilíbrio, condições de entender o que é certo e o que é errado, sabemos o que é que Deus quer de nós. Quando nós infringimos a lei, não é Deus que nos pune, somos nós, é a nossa consciência que nos puxa a orelha. Afinal de contas, nós também já sabemos, assistindo André Luiz na obra Nosso Lar, que quando nós desencarnamos, nós não vamos sentar na frente de um tribunal ou de um julgador, assim como nós, seres humanos, criamos Deus naquela figura robusta, barba comprida, um cajado, e que todos deviam temer a Deus. Vem a doutrina espírita e nos diz que Deus é Pai, é todo amor, toda bondade, e que Jesus nos traz a mensagem redentora que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que um pai que é todo amor, toda bondade vai tolir a
possibilidade de um filho de ultrapassar o ambiente para melhor. Somos nós que não conseguimos. Ele estará sempre de braços abertos. Afinal de contas, nenhum pai daria uma serpente a um filho quando esse está com fome e deveria lhe ganhar um peixe. E ainda somos nós aqueles que trazemos no nosso íntimo alguns atavismos de uma visão velha e distorcida desse Deus punitivo, vingativo, algo que durante milênios, encarnações nos acompanhou, porque nós, como falamos, 168 anos de doutrina espírita, gravitamos em outras religiões, onde o politeísmo, vários deuses, eram idolatrados. A figura do bezerro de ouro, e assim sucessivamente. Nós estávamos lá. Agora nós temos uma visão da imortalidade, porque a 18 de abril de 1857 os túmulos foram destampados e nós nos descobrimos imortais. Imortais. O que está lá dentro são os despojos, é apenas a nossa vestimenta carnal. Nós não morremos. E aí vem a doutrina espírita nos trazendo essa dicotomia, esse conflito, extirpando, quebrando o homem velho, mostrando que esses atavismos de que Deus era vingativo, cruel, acompanham-nos durante longos anos da nossa existência das antigas religiões, e que assim vamos impingindo a ignorância de ignorar a verdade, de não termos conhecimento, ficarmos limitados aos dogmas. E muitos dizem que a doutrina espírita não tem dogma. Ledo engano. E não é demérito algum ter dogma, desde que o dogma seja realmente o dogma. E o que vem a ser o dogma? É algo que é dito e não tem como desmentir. E vamos falar de um dogma da doutrina espírita. Deve ter uns 5 ou 6, mas de um: a reencarnação. A reencarnação é um dogma da doutrina espírita. Ao passo que outras religiões, não aqui faremos crítica, o dogma da imagem do bezerro de ouro, e assim sucessivamente, algo que no momento de combater ou de discutir a sua veracidade, se desmorona. Então, para nós desfazermos esses equívocos e entendermos a mensagem que hoje estamos refletindo, vamos tratar desse equívoco com a sabedoria divina, quando ela nos envia o Consolador prometido, aquele Consolador prometido que o Cristo houvera dito iria, que mais tarde pediria ao Pai que enviasse o Consolador prometido, onde relembraria algumas coisas, ou seja, que nós vamos esquecer, e ensinaria outras. Quer dizer que ele não nos disse tudo da época que esteve conosco. E nos chega esse código de moral, conduta moral do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz com que desfrutemos da oportunidade sublime de aprender a interpretar as mensagens do Cristo através das mensagens agora de Mateus e Lucas, com a ótica da doutrina dos espíritos superiores, aqueles que têm a visão mais clara, a visão mais ampla, trazendo a nós a oportunidade de vivermos momentos de lucidez, dizendo que Deus é nosso Pai e que nos ama acima de tudo, e que nenhum mal deseja a qualquer um de nós. Então a história que Mateus, no primeiro trecho, a primeira parábola que falamos, dizendo que, aliás, de Lucas, que quando o pai passar para o lado de lá, fechar a porta, não abrir, somos nós que não temos a capacidade de abrir a porta, ou a vontade, que é pior. Quando nós não temos a capacidade, é porque nós não aprendemos o suficiente para transpor as nossas dificuldades. Agora, quando nós temos o conhecimento e temos preguiça de ultrapassar, ou não temos vontade de ultrapassar, somos nós.
A muito será dado aquele que muito recebeu. E nós estamos dentro de uma casa espírita. Nós estamos dentro de uma casa espírita sendo desafiados, e nós nos desafiamos. Nós nos desafiamos, porque agora, a partir de agora, você não pode sair dali fora e dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Não. Você sabe exatamente qual é o seu papel, da onde você veio, o que está fazendo aqui e para onde irá, ou para onde iremos. Nada justifica o nosso erro para que nós fiquemos alheios ao caminho que o Cristo nos indica, sendo esse, numa linguagem figurada, a porta estreita. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, não diferente ou não por acaso, o Cristo Consolador, capítulo após capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho dentre os 25, e também não é por acaso, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e para quem interessar possa uma informação, dentro do nosso sistema solar, os 8 planetas que compõem o planeta Terra é o mais atrasado em termos de moralidade. Nós ainda estamos na primeira hora da madrugada da evolução do planeta, saindo de provas e expiações para a regeneração. Os outros já estão regenerados, e tem uns, Plutão, Saturno, já estão. Plutão é o planeta anão, esse não está sendo considerado dentro dos 8, mas Saturno é o planeta mais evoluído. Então, no capítulo 6, o Espírito de Verdade vem nos trazer esclarecimentos que nos falam, abrir aspas, corroborando, ou melhor, chancelando aquilo que nós estamos refletindo nessa tarde. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Impiedade. Piedade não é ter pena. Ser piedoso é você compartilhar, se envolver com o problema alheio. Então ele está dizendo as sendas da impiedade, da indiferença, importando-se apenas por si próprio. E o homem numa linguagem global, de ser humano, é um ser gregário. Ele não vive isoladamente, ele necessita do convívio para que haja progresso, para que ele progrida, para que ele evolua. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, quando o Kardec fala sobre as leis da natureza, as leis naturais, os Espíritos dizem a ele que Deus rege o universo com base em leis perfeitas. Somos nós que somos os usufrutuários dessa lei que desviamos o caminho. Plenas de justiça e misericórdia, voltadas a realizar, aí vem a palavrinha-chave, a realizar a felicidade do homem. Não foi Jesus que disse que a felicidade não é desse mundo? Ele nos disse. Por que será que ele nos disse? Porque sabendo da nossa condição evolutiva, nós não atingiremos a felicidade, porque nós invariavelmente nos deixamos envolver pelos prazeres do mundo, pelas ofertas que o mundo nos faz, em detrimento de seguirmos o nosso caminho reto, porque nós queremos nos deleitar nos prazeres. Na grande maioria, nós estamos generalizando. Ainda mais quando nós descobrimos que somos imortais. Por que eu vou deixar de ter um prazer agora, se eu posso me esforçar na próxima? Mas será que nós teremos a próxima aqui? Será que quanto tempo ficaremos na erradicidade depois de desencarnar para ter uma nova oportunidade ímpar, um momento ímpar de nossa existência para avançarmos na senda evolutiva do espírito imortal? Então diz que Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plena de justiça, misericórdia. Quantas vezes Ele nos perdoou, quantas vezes Ele nos afagou, quantas vezes Ele permitiu que nós voltássemos à matéria para acertarmos o passo, porque tenhamos a certeza
que ninguém, nenhum espírito, reencarna com o propósito de errar. Todos nós podemos pensar naqueles que estão na pior condição de desvio moral. Ele veio com o propósito de ser melhor do que ele foi. Mas o mundo, a vida, o momento oferece-lhe algumas oportunidades e ele enganosamente se ilude, achando que é uma grande vantagem, facilidade material, esquecendo a essência da existência, que é o espiritual. As leis indicam o que se deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o ser humano, só é infeliz quando das leis se afasta. A felicidade não é ter uma vida farta. A felicidade é nós andarmos a par e passo com os ensinamentos e com as leis de Deus. É fácil? Óbvio que não. Mas é necessário para que nós saiamos desse casulo que nos entorpece com a ignorância do ser, permitindo ainda que cada vez mais tenhamos a oportunidade de novamente estarmos entremeados entre amigos, entre desafetos, entre afetos, com a oportunidade da reencarnação, porque nós não aceitamos o convite em passar pela porta estreita. Resolvemos continuar ao largo, fazendo tangentes no caminho que deveria ser reto, fazendo tangentes, deixando o caminho mais longo, mais doloroso. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, dizem os espíritos a Kardec, traçados antes da reencarnação. É outra coisa que a doutrina espírita nos ensina, que ninguém reencarnou por acaso num lar. E essa reencarnação que estamos tendo hoje foi projetada por nós e proposta por nós. Alguns vêm na condição coercitiva, ou seja, é esse o teu plano. Eu não tenho força não, mas é isso que tu vai ter que encarar. E você é convidado a encarnar nessa condição. Mas nós que estamos aqui, mansos e pacíficos, podemos dizer com segurança que nós é que nos colocamos à disposição para encarar os desafios que hoje estamos passando. Porque Deus não coloca fardos mais pesados do que ombros fracos possam suportar. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a eles lhe contrapõem os hábitos do homem velho. Somos nós, com os nossos atavismos, que somos obrigados a ir dissipando, extirpando do nosso convívio. Vamos falar de 3 chagas: orgulho, egoísmo e vaidade. Quem conseguir fazer essa cirurgia e extirpar do seu convívio esses sentimentos, já estará dando um grande passo. A espiritualidade superior, então, enfatiza, afirmando que o homem, pelos seus esforços, pode vencer sim as suas más inclinações. Allan Kardec, no capítulo 17, salvo engano, do Homem de Bem, ele chancela, dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelo esforço que ele demanda, que ele faz para conter as suas más inclinações. Só isso já é uma grande vitória. Ele não pede que nós saibamos de cor e salteado as 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, nem os 28 capítulos do Evangelho, nem a Gênesis, nem... Não. Tu está te esforçando, tu tem consciência disso. O que você fez ontem, você viu que fez errado e hoje está corrigindo, surgiu a oportunidade de repetir o erro e você não repetiu, já está contando com ele. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige muito esforço, mas é plenamente viável, nos dizem eles, pois ela constitui
necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita. Se nós mudarmos o nosso modus vivendi, atendendo ao chamado do Criador e atendendo aos ensinamentos do Cristo, nós passaremos sim pela porta estreita sem regime, sem regime, desde que nós estejamos afeitos, obedecendo, ordeiros. É necessário e urgente que a criatura humana se empenhe ao máximo para tornar-se um homem de bem. É necessário. Por que eles nos dizem isso numa obra de 1860? Desde aquela época eles estão dizendo que a transição planetária já estava iniciada. Temos para conosco que a transição planetária se deu start com a vida do Cristo. Depois a evolução foi se dando gradativamente. E agora que nós estamos já na madrugada dessa noite tão escura, torna-se imprescindível que nós nos adaptemos, nós nos organizemos para que quando chegada a hora separar o joio do trigo, nós sejamos olhados com bons olhos. E queremos concluir com um trecho que extraímos da obra Espírito da Verdade, do Espírito Emmanuel, capítulo 8º, 18º, item 3, que tem o título Muralha do Tempo. Muralha do Tempo. Emmanuel nos diz assim: sem dúvida alguma que a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada na frente de todos nós. Emmanuel está usando também uma linguagem figurada de muralha. A porta estreita, vamos dizer, revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das obras. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. Estamos plantando. De lá, a colheita do amanhã, que nós haveremos de colher. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós passaremos ou pela porta estreita ou pela porta larga. Cabe a nós escolhermos. Porta larga, entrada da ilusão, saída pelo reajuste. Somente depois de reajustar você consegue sair desse emaranhado. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolher a porta estreita ou da porta larga. Os minutos se apressam. Valores particulares, conforme atravessamos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos encanadores. Examina por tua vez qual passagem que eleges por teus atos comuns. O que nós estamos fazendo vai nos conduzir para qual direção? Na existência que desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga. E ele fala dele mesmo, Emmanuel. Nos círculos de iniciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria habitante. E conclui dizendo: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade. Aprendamos então que um dos grandes ensinamentos e talvez o grande desafio da humanidade para que nós nos aproximemos, se não conseguimos ainda passar a porta estreita, é aprendermos a amar. O amor. Palavra, quando foi dita, que estremeceu os alicerces da terra, até hoje nos causa alguns arrepios, porque nós nos deparamos com situações em que haveremos de amar até doer, como Maria Teresa de Calcutá dizia.
que o amor verdadeiro é aquele amor que dói. E no momento que a humanidade aprender a amar a si, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, estaremos com certeza a passos largos caminhando em direção da porta estreita, nos tornando seres melhores e, por conseguinte, um planeta melhor.